Olá, alunos do quinto ano C. Aqui é o professor Levi e seguiremos com a nossa videoaula de hoje. Hoje é dia 10/6/2020. Então começaremos com as orientações das aulas do dia. A aula integrada em Geografia e História vocês irão utilizar o livro didático APS Interdisciplinar. Irão fazer a página 169 a 171. O título da atividade é Meios de Transportes e Comunicação. Em matemática, vocês irão utilizar o EMAI e fazer a atividade 5.1, cálculos utilizando a malha quadriculada. E depois irão utilizar o Aprender Sempre e fazer a atividade 4, resolução de problemas 2. Os alunos de plano individual irão separar sílabas e algumas palavras que tem aqui no guia de orientação e depois irão escrever os números de 700 a 800 e fazer uma situação problema. Lembrando que eu sempre deixo no nosso grupo de estudos do WhatsApp os guias de orientações para fazer as atividades. Então, para fazer a atividade do EMAI, vocês irão utilizar o nosso livro do EMAI aqui, ó, o roxinho, ok? Que é o livro integrado EMAI Ler e Escrever. E para fazer a atividade do livro didático APS Interdisciplinar, ok? Vai usar esse aqui, ó, esse verdinho claro. Hoje, na nossa aula de hoje, irei trazer duas questões de matemática da nossa prova. Nós iremos analisar e ter o entendimento dessas questões. Uma questão é referente a tabelas e a outra questão é referente à análise de gráficos. Então vamos lá, eu vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem comigo a análise dessas atividades. Então tá aqui, ó, vamos lá. Atividade de número 13. Então, vamos fazer a leitura. Elaine leu em uma revista uma reportagem sobre o peso e a altura de algumas artistas. As informações estavam registradas em uma tabela. Observe, então tem essa tabela que está classificada nela peso e altura do artista. Então são das artistas. Então na primeira coluna tem aqui o nome das artistas, na segunda coluna o peso e na terceira a altura. Então essa tabela chama-se tabela de dupla entrada, porque ela tem duas informações referentes ao assunto, que são as artistas, ou poderia ser sobre um outro tema ou outra temática, ok? Então uma tabela de dupla entrada, ela vai ter sempre duas ou mais informações referentes ao assunto ou a um tema. Então, vamos lá. Considerando as artistas acima, a mais leve e a mais alta são A, Beatriz e Tânia, B, Sandra e Tânia, C, Sandra e Ângela e D, Beatriz e Ângela. Então vamos analisar aqui, ó. Vamos primeiro na questão do peso. Vamos na segunda coluna e ver qual delas é a mais leve. Então, Ângela, 54 quilos, Beatriz, 59 quilos, Celina, 58 quilos, Sandra, 49 quilos, Sara, 56 quilos e Tânia, 53 quilos. A mais leve entre elas é a Sandra, com 49 quilos. Agora vamos na outra coluna de altura e verificar quem é a mais alta. E Tânia, 1,78 m. Então a mais alta de todas é a Tânia, com 1,78 m. Portanto, aqui a questão que nós iremos marcar o X será Sandra, questão B, Sandra e Tânia, a mais leve, ok, entre elas, e a mais alta. Agora vamos à questão de número 15. Vou colocar também na tela para vocês acompanharem. Vai ser a análise de um gráfico em formato de linha. Então está aí na tela, vamos à leitura. Tatiane e Cristine registraram
de segunda a sexta, a temperatura máxima que ocorreu na cidade em que moram e, com as informações obtidas, construíram um gráfico de linhas. Então está aqui o gráfico de linhas, ó, temperatura máxima, ok? Tem do lado esquerdo, vai ter temperaturas dos graus Celsius, tá? De 0 a 14. Embaixo tem aqui, ó, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. E tem em vermelho uma linha que ela vai subindo, descendo, depois ela sobe de novo e desce mais um pouquinho, ok? Em quais desses dias a temperatura máxima foi menor que 10 graus? Registre no quadro abaixo. Então, primeira coisa, vamos entender a pergunta referente ao gráfico. Olha só, prestem bem atenção. Em quais, está falando no plural, em quais desses dias a temperatura máxima foi menor que 10 graus, ok? Em quais desses dias? Então, não é em qual dia, em quais desses dias. Então, já está dando a dica que pode ser, se é no plural, pode ser de 2 ou 3 ou 4 dias. Então, é mais do que um dia, certo? Então, vamos analisar o gráfico. Segunda-feira, a linha vermelha, ela está no 10, com 10 graus. E ela foi subindo. Terça-feira ela subiu para 12. E depois, na quarta-feira, ela desceu e foi para 8, certo? Na quinta-feira, ela já subiu novamente para 10 graus. E na sexta-feira, ela está aproximadamente aqui a 9 graus. Então, referente à pergunta, em quais desses dias a temperatura máxima foi menor que 10 graus? Foi na quarta-feira, que tem 8 graus, e na sexta-feira, 9 graus. Ok, pessoal? Então, ao analisarmos tabelas e gráficos, é necessário que nós tenhamos uma leitura mais focada, tenhamos uma concentração muito grande ao fazer a leitura dos gráficos. Leia mais uma vez, veja todas as informações para que você não se perca e acabe cometendo um erro equivocado. Ok, galera? Então, a nossa aula de hoje foi sobre análise de gráficos e tabelas. E na próxima aula iremos dar continuidade à análise das questões das APs. Ok, pessoal? Até a próxima.